Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz, que estamos aqui na psicografia de Chico Xavier, e estamos estudando agora o livro Obreiros da Vida Eterna, para quem está chegando agora, né? Num programa que a gente tem em parceria com a TV Nova Luz e do Centro Espírita Jorge Niemeyer, do qual eu e Thelma fazemos parte. Então, hoje, nós vamos iniciar o capítulo 2 no Santuário da Bênção, mas antes, a Thelma vai falar rapidamente para nós o que nós vimos no capítulo 1. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia? Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos, que possamos estar todos bem. E vamos ao nosso estudo, né? Iniciando hoje o capítulo 2, mas vamos relembrar o capítulo 1, que foi o Convite ao Bem. Vocês espero que tenham assistido. E ele vai nos remeter à pequena equipe, né, que está sendo formada, dirigida pelo coordenador, o orientador desse livro é o Jerônimo, aonde se reúnem três componentes, que é aquele padre, a enfermeira e o André Luiz, e eles estão se dirigindo ao Templo da Paz, né, onde eles vão, aí faz parte do serviço de auxílio dentro da Colônia Nosso Lar, aonde eles vão assistir uma palestra do Albano Metelo, que é um espírito mais elevado, que vem ali falar para eles sobre a necessidade da cooperação junto aos encarnados e aos desencarnados, né? Então, vocês lembram que é também trazido aquela bela letra um poema, né, dos Servos Fiéis, que se transformou, a gente até comentou sobre isso, se transformou numa música muito conhecida no movimento espírita, que é cantada, a letra foi adaptada pela Maria Elza Tiscates, e é uma letra muito bonita, vocês devem ter buscado aí na internet, que é bem interessante, é bom até para a gente usar antes da prece, antes do culto no lar, bem bonita. E é isso que aconteceu. Então, eles ficaram lá naquela palestra, que foram palavras de bom ânimo, palavras de elucidação do Metelo, né, desse instrutor espiritual, e foi isso que aconteceu. Eles agora vão partir para uma outra reunião, um outro agrupamento, onde continuam aí as elucidações nesse início de tarefa. Né? Não é isso? É E isso aí, agora a Thelma. Márcia vai, então, quer completar alguma coisa aí do resumo que eu Não, tenha não, é isso mesmo. esquecido? Não, é isso mesmo. Vamos agora, então, para o capítulo 2, né? No Isso, Santuário da Bênção, em que eles vão. E é interessante porque nesse capítulo é como se eles fossem, eles vão partir em missão, que a gente já falou isso no capítulo 1, o instrutor Jerônimo, André Luiz, mais um padre, mais uma enfermeira, e para ajudar a 5 pessoas isso, no processo de desencarnação. Então, isso. eles vão a esse santuário da bênção, onde tem a presença de espíritos mais elevados, para ganhar forças, orar, para pedir forças, né, e preces mesmo para o trabalho a ser, né, desenvolvido. Então, isso é bem interessante, a recepção de grupos socorristas que vêm à crosta da terra, vão ao Santuário da Bênção para poder pedir exatamente, Santuário da Bênção, pedir bênçãos para o trabalho que será executado. Então, vamos nós, esse capítulo vai ser dividido em 2 partes, nós vamos começar, então, a primeira parte. Então, na véspera da partida, né, antes deles irem, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nossa. Então, eles iam receber, né, Thelma, visitas de mentores que estavam em planos acima daqueles que eles estavam ali.
O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente, antes de entregar-se aos trabalhos de assistência sob a sua direta responsabilidade. Então, à tardinha, pois, em virtude do programa delineado, encontrávamos-nos todos em vastíssimo salão, singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam ao fundo, atraindo-nos a atenção. Mais lá na frente nós vamos ver o que é a função desses aparelhos. A reduzida assembleia era seleta e distinta. A administração da casa não recebia mais de 20 expedicionários de cada vez. Em razão do preceito, apenas 3 grupos de socorro, prestes a partirem a caminho das regiões inferiores, aproveitavam a oportunidade. Então, Thelma, a gente vê aqui que é tudo também muito organizado. Organizada. Essa organização é impecável, né? Todos os livros que a gente tem estudado, a gente percebe essa organização dos amigos espirituais, né? Não é não? E eles, assim, em razão do preceito que ele coloca aqui, nós vamos ver mais à frente, mais detalhadamente por quê, de grupos pequenos, porque a gente vai ver a importância da fala, da palavra e do tempo, para que eles consigam atender e as pessoas estejam focadas nas suas missões, né? Então, é importante essa questão dos números, ele vai falar isso mais à frente. E até estudando isso na nossa casa esses dias, uma companheira lembrou que quando nós saíamos em equipe ao passe domiciliar, nós não saíamos direto às casas daqueles que iam ser atendidos. Nós primeiros passávamos na nossa instituição espírita, líamos um texto, fazíamos uma prece, pedíamos auxílio dos benfeitores espirituais que nos guiassem, né, para fazer aquele trabalho. Lógico, nós estamos falando aqui de um trabalho bem menos significante, mas o hábito também da gente pedir essas bênçãos é bem importante, é isso. É como se fosse um ponto, né, de referência. É isso, né? É um ponto de Isso, referência onde você busca essa unidade, né? exatamente. Bom, então o conjunto de 12, presidido por uma irmã de porte venerável de nome Semprônia, que se consagraria ao amparo dos asilos de crianças desprotegidas, quer dizer, o amparo de órfãos. Esse trabalho todo ia ser realizado, que a gente já viu, junto a encarnados. Então, essa equipe de 12, que era da Semprônia, iriam atender crianças, né, órfãos. O grupo, chefiado por Nicanor, que era um assistente muito culto e digno, que se dedicaria por algum tempo à colaboração nas tarefas de assistência aos loucos, de antigo hospício. E nós outros, os companheiros encarregados de auxiliar alguns amigos em processo de desencarnação. Perfazíamos o total de 20 entidades. O instrutor Cornélio, diretor da instituição, atendido por um assessor, palestrava conosco, demonstrando simplicidade e fidalguia, magnanimidade e entendimento. E aí ele explicava para o André Luiz e para o grupo todo, né? Logo de início, em nossa administração, procuramos estabelecer o aproveitamento máximo do tempo, com o mínimo de oportunidade. Quer dizer, com as pequenas coisas, né, com pouca coisa, eles tentavam aproveitar o máximo possível de tempo, né, Thelma? Que deve ser em tudo, né, que a gente faz, aproveitar o tempo, que o tempo é, né, é vital para isso, e a gente tem que aproveitar essas oportunidades que surgem em todos os âmbitos, principalmente no trabalho espiritual, né? Exatamente. Então, para concretizar a providência, desde muito não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Reunimos os conjuntos de serviço de acordo com as situações a que se destinam. Em dia de recepção aos que vão prestar serviços na crosta, não atendemos a colaboradores incumbidos de operar exclusivamente nas zonas de desencarnados, como sejam as estações purgatoriais e as que se classificam como francamente tenebrosas.
Há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. A conversação cria o ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou para a negação. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime dos nossos governantes que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção, e sim consolidar bases espirituais, com todas as energias ao nosso alcance e que possam aqueles governantes lançar os recursos que buscamos. Quer dizer, eles não misturam as coisas, porque ali o foco era o atendimento a encarnados. Então, eles dividem. Dia de atendimento às zonas purgatoriais de desencarnados, eles atendem outro dia. Porque as pessoas, a gente quando está num lugar desse, a gente sempre fica pensando e querendo que as nossas questões sejam Sejam atendidas, atendidas, não é? resolvidas, Exatamente. Então, ali o foco era atendimento a encarnados, para que não se dispersasse esse foco. E ele fala essa questão da conversação, trazendo para nós isso. Eu acho interessante a gente refletir, por exemplo, no ambiente da casa espírita, né? A gente tem que ter esse cuidado também, né? Às vezes, na assistência, enquanto está esperando iniciar um trabalho, a gente desavisado tem ali qualquer tipo de conversa, e a gente tem que filtrar isso, né? Afinal, é Exatamente. um ambiente diferente, né? E aí ele fala bem claro aqui, né? A conversação cria o ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou para a negação. Quer dizer, o que a gente vai criar o nosso ambiente, não só na casa espírita, né, Thelma, na nossa Na nossa própria casa, casa. Se é, nós temos uma residência, se o nosso lar é envolvido em brigas, em insultos, em malquerências, com certeza nós vamos criar um ambiente para a negação, né? Um negativo, ambiente né? antes que o negativo que ao adentrar aquele ambiente você às vezes nem se sente bem, né? Isso influencia justamente a questão do padrão vibratório, né? Do ambiente, o nosso próprio, né? Tudo isso influencia ali aquela psicosfera. Bem lembrado. Então, compreendendo a extensão das tarefas por fazer e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam, somos de parecer que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes. Eu fico pensando aqui, Thelma, a gente pode ir comentando aos poucos, no sentido de que às vezes a gente está. Vocês já repararam isso? Quando às vezes a gente está até numa live ou online e o assunto é um, e as perguntas que estão às vezes nos comentários Não são são outras pertinentes. totalmente diferentes do assunto. E a gente quer que os nossos anseios sejam atendidos. Então, isso é muito comum. Então, ele quer que intromissões verbais desnecessárias, que às vezes não tem nada a ver com o assunto que está se tratando ali, né, Thelma? Às vezes a pessoa nem está entendendo ou participando do assunto que está sendo tratado, mas ele quer resolver as suas A sua questões, questão. porque nós somos imediatistas, né? Nós queremos esse olhar para nós, né? Esse olhar voltado para nós mesmos, para os nossos interesses, né? É isso. Então, André Luiz fala que enquanto ouviam, né, o coordenador Cornélio, né, as ponderações dele, ele imprimiu um intervalo e continuou. Aliás, o profeta enunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor tempo, estimando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em lugar próprio, para que o verbo potência divina seja em nossas ações o colaborador do Pai. Não Aqui, desperdiçar, né, o tempo. exatamente. E a gente adora, né, como a gente diz assim, vamos jogar a conversa fora, né? E é bom também, nós ainda não estamos nesse nível, uma hora de conversar coisas amenas também, mas tem Mas momentos e tudo tem o seu momentos para momento, tudo, né? né?
Pois é, tem momentos para tudo. E aí André diz que eles sorriram satisfeitos. Aí Semprônia vai se pronunciar. Nada mais razoável e construtivo. A destacada orientadora, né, que dirigia pela primeira vez a expedição de socorro aos orfãozinhos encarnados. E a gente vai ver, né, que ela deve, assim como André Luiz, deve ter ido em várias expedições como trabalhadora e agora pela primeira vez ela está dirigindo. Então, o dirigente do santuário, reconhecendo, talvez, como nos sentíamos necessitados de esclarecimento quanto ao uso da palavra, prosseguiu. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Isso, esse livro é de 1945, né, Thelma? Pois Imagina é. como nós estamos nos dias de Hoje, hoje. então, se eles pudessem comentar, seria uma lástima. Não é não? Naquela época nós tínhamos músicas bonitas, hoje não estou falando nem de As estilo, letras das não estou músicas, falando né? do estilo, né? A Pode ser gente o não está funk, pode ser hip criticando. hop, não é É, isso. A questão é o conteúdo das conteúdo. letras, né? Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente, através de conversações ociosas e importunas. Isso referindo-nos somente às mais respeitáveis. Olha que loucura, né? Tem uma nossa responsabilidade, Ele né? está falando de instituições, né? Dentro Isso, das instituições. É justamente o que a gente estava lembrando, né? Quantas vezes esses encontros, esses momentos que a gente tem de aprendizado, mas que também reúne vários grupos, nós desperdiçamos o tempo com conversas desnecessárias, né? Conversas inúteis, conversas fúteis. Tem que ter, exatamente. né? Que faz parte dessa reverência que a gente tem aos espíritos, né? Porque naquele ambiente ali você vê, eles estão percebendo, né, tudo isso. Onde eles estão, eles vão percebendo o que paira ali naquele momento, né? E Uhum. isso acontece muito no nosso meio. E aí o Cornélio continua, né? Que não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental e que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. E essas formas naturalmente vivem, que são as formas pensamentos, de tudo que nós pensamos e verbalizamos, né? Então, essas formas naturalmente vivem e proliferam, e, considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviço destruidores, através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis, quer dizer, a gente não percebe. Então, em seguida, uma pausa mais longa tornou cuidadoso. Antes da gente seguir, mas vamos acabar de ler. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza, dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados. É uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Então a gente também tem que pensar, né, Thelma, naquilo que de bom a gente pode com a nossa fala, com os nossos pensamentos, com a nossa vontade impressa em nosso verbo. Construir, né, coisas boas, O construir poder que a imagens. gente, o poder que a gente tem nas nossas palavras, né, Thelma? Ele Eu fala aí, lembro, semelhantes criações temporárias, né? Então, tudo que a exatamente, gente fala, ela não se materializa, mas uma forma de criação, né? Que às vezes a gente não está invisível, que ele fala aqui, né? invisível. E atrai também, né, Márcia? Atrai companheiros que têm afinidade com aqueles pensamentos que estão junto daquelas palavras, porque antes da gente falar, nós pensamos, né? Exatamente. E aí, aqui, amigos, só para dar um exemplo, eu nunca esqueci o depoimento de uma companheira da nossa casa
que a nossa casa e outras fazem parte do que aqui no Rio de Janeiro a gente chama de Comerge, né? Que é a confraternização das mocidades espíritas durante o carnaval. E sempre, geralmente, se reúnem e ficam num ambiente, em alguma instituição. E aqui no Rio, algumas escolas, alguns CIEPs e escolas mesmo, né? Emprestam seu local para esse evento acontecer durante o período do carnaval. E eles entram, vamos dizer, numa sexta-feira, e a visão de médiums que já perceberam os espíritos lavando as paredes, e das paredes se deslocavam placas de formas, pensamentos, de tudo que é deixado por nós nos ambientes. Então, para preparar o ambiente para receber essa confraternização, que não é só de encarnados, com certeza teria ali a presença de muitos desencarnados, eles fazem uma higiene no ambiente, porque é o que ele fala aqui, olha, né, que são imagens que são projetadas, produzindo consequências boas ou mais, e que ele diz que a gente só não vê porque elas são, olha, invisíveis, mas estão lá. Tudo que a gente verbalizou e pensou fica imantado no nosso ambiente. Principalmente, né, quando a gente usa essas palavras grosseiras, palavras chulas, Isso. é muito comum as pessoas se comunicarem hoje, introduzirem na conversa, na comunicação, vários palavrões, né, que hoje é tido como palavras, mas que há algumas décadas eram tidas como palavrões, né? E isso vai formando justamente essas imagens que vivas, né, ali criando essas imagens vivas dentro desse terreno mental que ele está falando aí. Por isso que suja as paredes, porque elas grudam, elas viram Exatamente. imantações. André Luiz tem Miasmas, né? Eles falam de miasmas. miasmas. André Luiz mesmo tem um dos livros dele, ele fala isso, que na casa de uma senhora eles entram e vê aquilo escorrendo, como se fosse Limo, aquele limo, né? chorume, aquelas coisas assim. Tipo uma cola onde ele escorre, né? Então, o que pode ser isso? Coisas negativas, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas as paixões mesmo fúteis que nós mantemos, né? Tudo isso fazem com que essas imagens se tornem visíveis aos espíritos encarnados e geralmente os espíritos inferiores são atraídos por essas imantações, Exatamente. né? Então, é a nossa responsabilidade até dentro da casa espírita e dentro do nosso próprio lar, né? E aí a É. gente pode ter o evangelho no lar como uma forma de higienização, mas também a nossa vigilância. A nossa vigilância e a nossa oração para que a gente possa, porque isso depende de nós mesmos, né? Que a gente possa se É a questão da educar. educação moral, Não, né? pois é, da educação moral, de como é o nosso ambiente também no nosso lar, né? E a gente fazer essa avaliação, né? Às vezes a gente não pode corrigir os companheiros que estão ali conosco nessa ambiência, mas a gente pode fazer a nossa parte, né? Exatamente. Bom, encarregados de assumir a chefia desta casa, quer dizer, o Cornélio, né, ele era o dirigente, trouxemos instruções de nossos maiores para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos aos júbilos da bênção divina. É por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, temos conseguido a manutenção de um instituto em que os nossos mentores de mais alto se fazem sentir. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessórios para se adaptarem, de algum modo, às nossas necessidades na edificação comum. Então, olha que coisa, né? Então, assim, nós mesmos criamos um ambiente de que o mais alto não consegue chegar. Porque como se nós criássemos esses anteparos, Obstáculos. obstáculos, eles vêm, mas não conseguem penetrar, que é o que ele está colocando aqui para a gente, né? É aquilo que nós falamos que a gente se faz refratários, né?
Exatamente. A gente impede a penetração das vibrações mais sutis, devido a essa densidade dos nossos pensamentos, das nossas palavras, que a gente às vezes não fala, mas pensa, né? Exatamente. Então ele diz que, olha, a ausência dessas palavras menos dignas facilitam a elaboração de forças sutis que possam abrir um campo para que eles possam chegar e ajudar. Né? Bom, aí ele faz um gesto, né, e que se recorda de alguma coisa e informa, né, para eles. Iniciando o nosso trabalho modesto, fomos defrontados por reações apreciáveis. Procurava-se, então, o santuário sem qualquer preparação íntima. Nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta, em que os devotos procuram os templos como os negociantes buscam mercados. Devíamos administrar dons espirituais como quem dirige um armazém de vantagens fáceis ao personalismo inferior. Então, desde o primeiro dia, porém, amparados na delegação de competência que nos foi concedida, golpeamos fundo o velho hábito. Durante alguns dias, gastamos tempo ensinando a reverência devida ao Senhor. Aqui ele vai dar um roteiro, ó. Ensinando a reverência devida ao Senhor, a necessidade de limpeza interna do pensamento e a abolição do feio costume de tentar o suborno da divindade com falaciosas promessas. E, quando sentimos conscienciosamente que as lições estavam findas, iniciamos a aplicação de medidas retificadoras. Registros vibratórios foram instalados, assinalando a natureza das palavras em movimento. Desde aí foi muito fácil identificar os infratores e barrar-lhes a entrada na câmara de iluminação, onde realizamos nossas preces. Lembram que lá no início eles falaram dos aparelhos elétricos? Aqueles aparelhos lá são esses aqui, ó, que registram a Visualizam, vibração né? Eles de conseguem cada um, medir, né? Medir ou identificar, né? Esses esses pensamentos. pensamentos e essas vibrações para poder entrar naquele recinto que é todo preparado para esse trabalho, para poder receber a visita do mais alto. E a gente pensa aqui também o cuidado com os nossos ambientes, até das reuniões mediúnicas, né, Thelma? Não Que a só nas gente. mediúnicas, Não, né, em toda a Márcia? casa Toda espírita, né? casa Mas em toda a casa espírita. Mas, assim, é onde a gente sabe que tem muitos atendimentos, né? E da gente pensar do como tem que a que se gente preparar. entra. Não tem como a gente chegar, sentar e começar a conversar. Né? O certo é nós chegarmos numa reunião mediúnica, nem conversa-se, né? A não ser que seja uma coisa muito. É claro, vai cumprimentar as pessoas, mas entrar logo naquela ambiência de pensamento dentro do trabalho, né? E na reunião, por exemplo, uma reunião pública, a gente também tem essa preparação. Quando a gente adentra um templo, nós estamos num templo, a Casa Espírita é um templo. Devemos ter esse trabalho aí de fazer uma prece em silêncio, né? Olhar para dentro, pedir aos amigos espirituais que possam nos ajudar naquele momento a limpar a nossa tela mental, porque eles nos fotografam, você vê que eles têm aparelhagem para isso, então não adianta a gente esconder Exatamente. deles, eles sabem, né? E essa coisa desses hábitos antigos que a gente tem de negociar, barganhar tudo com Deus, É, né? Através das nossas exatamente. promessas, a gente barganha o tempo todo com Deus. E é É. disso que ele está E às falando. vezes a gente busca uma casa espírita, né, quando a gente está iniciando a nossa caminhada, ou não. Invigilantemente, a gente pode buscar para fazer os nossos pedidos, como você citou aí. Nem escutamos o que é dito, nem escutamos a mensagem Não, do que é trazida, porque estamos muito presos às nossas questões, aos nossos interesses ou às nossas aflições mesmo, mas naquele momento ali a gente tem que entregar, né? Entregar a exatamente. Deus as nossas intenções e buscar nos alimentarmos para nos fortalecermos.
Bom, observando talvez que alguns de nós faziam certas considerações mentais, observou sorridente. Cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Compreendemos prontamente a finalidade do ensino indireto e delicado e calamo-nos, prevenidos quanto à necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. Desejando facilitar-nos as expansões de alegria e cordialidade, Cornélio fixou um grande relógio que apresentava simbolicamente, no mostrador, a caprichosa forma de um olho humano, de grandes proporções, em que 2 raios luminosos indicavam as horas e os minutos. E falou em tom fraternal, quer dizer, então aqui ele está dizendo, né, para mim, esse slide fechou naquela frase ali, né? Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Ou, às vezes, nem tão graves, mas ideias dispersas, as preocupações com o dia a dia, e que nos tiram do objetivo, do foco daquilo que nós estamos fazendo ali. Né? É bem aquela mensagem de Emmanuel em cima da fala de Jesus, quando ele fala: quando orardes, perdoai. Né? Porque como é que a gente pode orar se a gente traz o coração cheio de ódio, de maldição, malquerência às pessoas, né? Desejos deletérios no sentido de em direção àqueles que nós temos dificuldade. Então, são barreiras, né? Então, não tem como Exatamente. nós orarmos, não encontramos ambiente para isso. E Jesus já falou para a gente, né, Thelma, que a nossa boca fala do que está cheio o nosso É, coração. Né? isso mesmo. É isso Exatamente. mesmo. A gente tem dificuldade para orar nesse momento porque o coração está cheio de ódio, né? Isso. Bom, teremos hoje, aí volta ele falar, né? Teremos hoje, conforme notificação recebida já há vários dias, olha, eles recebem a notificação há dias para irem se preparando. A visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica, quer dizer, bem acima deles ali. Né? Contudo, antes desse acontecimento excepcional, dispomos ainda de algum tempo. E considerando o preito de amor que devemos aos que nos orientam do plano superior, não convém emitir a nossa invocação de bênçãos nem antes, nem depois do horário estabelecido. Estejam, pois, à vontade os cooperadores. Olha que interessante, tudo também organizado no sentido até de cumprimentos de horário. Tudo tem que Uhum. começar na hora certa e terminar na hora certa, não é? Esse compromisso também. E fixando o olhar nos 3 encarregados de serviço, acrescentou após as reticências. Enquanto me entendo particularmente com o chefe das missões, temos quase 1 hora para a troca de ideias construtivas. Então, Cornélio passou a dirigir-se de modo confidencial aos nossos orientadores e, fracionados em grupinhos diversos, entabulamos conversações amigas. Então, aí agora eles vão conversar entre eles, né? Isso. E o Cornélio vai conversar com os 3 chefes, com a Semprônia, com o Jerônimo e com o Nicanor, que são os 3 que coordenam as missões. Bom, atendendo-me a desejos, Padre Hipólito, que fazia parte do grupo do André Luiz, né, que era o padre, qual o chamávamos na intimidade, apresentou-me o assistente Barcelos, da turma de servidores que se destinava à assistência aos loucos. Fora ele dedicado professor no círculo carnal e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria, sob novo prisma. Então, ele olha a psiquiatria diferentemente daquilo que era pensado na Terra. Né? Então, Agora que ele está desencarnado, né? isso. Acolheu-me com fidalgo tratamento e, após as primeiras saudações, perguntou bondoso: é a primeira vez que integra uma expedição socorrista? Ele pergunta ao André Luiz, né? E aí o André Luiz disse que, de fato, é a primeira vez. Tenho acompanhado diversas missões de auxílio na crosta, entretanto, na condição do estudante, com reduzidas possibilidades de cooperação. Agora, porém, o assistente Jerônimo aceitou-me o concurso e sigo alegremente. Aí nós vamos lembrar que esse é o 4º livro da série. Então,
dos outros livros, André Luiz sempre está indo em missão, acompanhar, para aprender. E Aprendendo, né? aquele já está indo como Aí um ele já tarefeiro, está na missão, né? né? Como Participando trabalhador. da Né? equipe. Isso. Isso. E aí o Marcelo endereça um cativante olhar ao André Luiz, no qual transpareciam satisfação e surpresa, e observou: o trabalho beneficia sempre. Não é a importância do trabalho, né, Thelma? O trabalho é divino compromisso, né? Tem uma música que canta assim. E é mesmo um compromisso. A gente deve abençoar o trabalho todos os dias, porque o trabalho, na definição dos espíritos, é toda ocupação útil, né? Aí, no caso, eles estão em equipe, mas o estudo, por exemplo, também é um trabalho, né? Bom, interessado em seus informes e esclarecimentos, tornei humilde. Seguindo expedições de socorro como aprendiz, tive o ensejo de visitar por mais de uma vez 2 antigos e grandes sanatórios alienados do nosso país e vi de perto a extensão dos serviços reservados aos servos de boa vontade, nessas casas de purificação e dor. As atividades de enfermagem aí, a meu ver, das mais meritórias. Quer dizer, as atividades de enfermagem aí são, a meu ver, das mais meritórias, que não deve ser fácil mesmo, não. Né? Inegavelmente, concordou ele, prezando minha atenção. A loucura é um campo doloroso de redenção humana. Essa frase também me marcou bastante. Tenho motivos particulares para consagrar-me a esse setor da medicina espiritual e asseguro-lhe que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. É E aí verdade. André Luiz pergunta a ele, tem colhido muitos frutos novos decorrentes do seu esforço? E aí a gente vai ver, né, que agora a primeira metade desse capítulo falou sobre a questão da palavra, do gasto do tempo, da nossa questão dessa vigilância dos nossos pensamentos e da nossa fala. E essa outra parte desse capítulo vai falar sobre a loucura, a questão da psiquiatria, não só sobre a loucura, mas a questão da psiquiatria, né, do tratamento a essas pessoas com esses sofrimentos, desses distúrbios mentais, né? Eu fico pensando que para nós que somos visto como, entre aspas, normais, né? E já temos tantas dificuldades no nosso processo evolutivo, como deve ser difícil para esses irmãos que trazem essa dificuldade, né? Da obsessão, da deficiência no campo do entendimento, né? Como deve ser dramático e doloroso mesmo, né? Para esse irmão e para todos aqueles que estão à sua volta. À sua volta também, né? Porque, né, às vezes, uma doença física você vai, trata, tem um sofrimento, mas é diferente de conviver com pessoas com algum desses distúrbios. Não é simples, envolvendo toda a família, não é fácil também, não. É verdade. É um universo que a gente tem que ter muita delicadeza para penetrar. Nessa semana eu assisti um filme, Milagre na Cela 7. E tem o personagem principal, ele tem um problema mental, né? E ele tem uma filhinha onde ele ama muito essa filha. E ele é preso por uma questão lá que identificam ele como culpado, mas ele é inocente. Mas é assim emocionante ver como ele se esforça e como ele consegue, naqueles trejeitos desequilibrados, mostrar o seu sentimento, mostrar a sua vontade, mostrar o seu amor. É comovente, sabe? Então a gente fica pensando nessas questões, né? Do espírito, a dificuldade que o espírito tem para se manter, para se mostrar o desejo que ele tem de melhorar, né? De também evoluir. Isso aí. Bom, e aí André Luiz pergunta se ele tem colhido muitos frutos, né? E aí Barcelos vai dizer: sim, venho arquivando confortadoras ilações nesse sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos,
Todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Quer dizer, não estão no corpo físico. E quando estando no desequilíbrio da alma, elas podem estar em nosso passado, né? Remoto, em alguma Isso. das encarnações, enquanto a gente não sabe, né, em qual delas ou em quantas delas, mas estão ali naqueles escaninhos, né, da alma. Ou então, Thelma, advinda de criações muito, nem sei como dizer, né, mas que causam esses desequilíbrios, pessoas que sofrem muita violência dos seus genitores e por aí vai, né? Sofrem Sim. muitas questões assim de abusos, isso pode causar, Criam né? traumas, né? Traumas. Exatamente, exatamente. Então, mas ele diz aqui que estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. É tão grande a quantidade de doentes nesse particular que não sobra outro recurso além da resignação. Olha que coisa triste, né? É, Continuamos. a gente Fala, lembra, Márcia, do trabalho da doutora Nise da Nízia. Silveira, né, que ela foi, no Brasil, né, a autora de modificar essa visão dos doentes, né? Porque é uma coisa muito triste, porque a maioria desses doentes são obsediados, né? E ela trabalhou muito em função disso e conseguiu o tratamento diferente, que até então eram choques, eram tratamentos terríveis que mais prejudicavam, danificavam, né, o cérebro da pessoa do que ajudavam. Né? Né? E ele Então, até vai falar disso aqui, desses tratamentos, e a gente lembrando que na época desse livro, os tratamentos em hospitais, em manicômios, era um hospícios, como choque, eram né? chamados, eram muito cruéis, muito Muito. cruéis. Os doentes Então, ficavam amarrados, né? é Então, é exatamente. uma coisa dolorosíssima, muito dolorosa. Então, e tem um filme muito bom da vida dela, quem não assistiu, É, assista, porque é bem interessante. Então, estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados nas cadeias de obsessões terríveis e amargurosas. Então, ele diz aqui que é tão grande essa quantidade que só nos resta a resignação. Continuamos, desse modo, a atender superficialmente, esperando, acima de tudo, da providência divina. Nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis do plano inacessível, quer dizer, dos desencarnados, às percepções do homem vulgar, temos invariavelmente uma tragédia, iniciada no presente, com a imprevidência dos interessados ou que vem do pretérito próximo ou remoto, através de pesados compromissos. Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base de sentimentos cristãos, antes de qualquer recurso à hormonioterapia e à eletricidade. Como Thelma falou, esses é bem tratamentos isso, né? antigos que eram realizados nessa época, De muito não é? sofrimento, a pessoa se modificava, virava um robô, né? Então, isso foi graças a essa médica e outros que se aderiram, né? E hoje a gente vê muitos médicos buscando esse lado humanizado para tratar desses companheiros, né? Porque são doentes da alma. É. E aqui a gente vê, como ele fala, que muitos dos casos são de perseguição de entidades desencarnadas. Uhum. Então, aqui a gente vê aquilo tudo que nós já falamos de programas de estudos anteriores, a necessidade do perdão, né? Quando Jesus diz para a gente, ajusta-te, né, enquanto você está ao caminho, vai lá, se acerta com seu irmão, porque a gente vê, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala isso no capítulo 12, do Amai os vossos inimigos, no item 5, ele vai falar para a gente dos inimigos desencarnados, que a gente pensa, desencarnou, morreu, acabou a minha perturbação. Não, às vezes fica pior ainda. Ele está desencarnado, com acesso a você, e vocês têm ligações, né? Vocês não, nós todos,
Nós todos temos ligações com esses seres que nos foram de problemas na nossa vida, e não é porque desencarnou que isso tudo vai passar. E essas ligações podem trazer, como ele diz aqui, tragédias. Uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência dos interessados ou que vem do pretérito, próximo ou bem lá para trás. Que a gente vê pessoas ainda ligadas ao tempo de Jesus, né, nas reuniões mediúnicas, ainda fixados com ódios nos corações, né, nos dias de hoje. Né? E ele Então, vai essa falar, importância. talvez um pouquinho mais para frente, aí sobre a questão dos crimes, né, que acontecem. Muitos crimes acontecem por esses credores que muitas vezes penetram nos nossos círculos de amizade, no círculo de trabalho, círculo da família, né, aonde vem ali como aquele credor ali do passado, que hoje manifestado de uma outra forma, né, um outro personagem, mas no final terminam nesses crimes hediondos, nessas perseguições, né, como a gente vê todos os dias aí nos noticiários, e a gente fica perguntando por que a pessoa tira a vida de uma outra dessa forma, né? De forma tão agressiva, né? Isso está lá no passado, as respostas. Exatamente. Tudo tem um porquê. Espera que não foi. Recordei os serviços de assistência a obsediados que acompanhara atentamente e aduzi. Examinei de vislumbre alguns casos torturantes de obsessão e possessão, que me impressionaram sobremaneira pela quase completa ligação mental entre os verdugos e as suas vítimas, quer dizer, de desencarnados para encarnados. E aí Barcelos esboçou o significativo gesto e acentuou: é a terrível história viva dos crimes cometidos, o que você está montando aí, né? Em movimentação permanente. Os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos e muitas vezes ignorados por outros homens, antecedendo os comparsas no caminho da morte, tornam amedrontados ao convívio dos seus, em face das sinistras consequências com que se defrontam além-túmulo. É o exemplo que você estava dando. Então, esses nossos inimigos do passado, eles vêm de alguma forma conviver conosco aqui, encarnados, né? E talvez, não sei se seja melhor a gente ir para, acho que é o nosso último slide, não é isso? Tem mais um. Aí ele explica, olha, agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital. Thelma, você pode ler um São pouquinho? obsessões gravíssimas que duram muito tempo, às vezes durante toda a vida daquele encarnado, né, daquele espírito encarnado, envolvido, se torna a possessão mesmo, né, daquele que está ali para cobrar as dívidas do passado. Quer que eu leia? Não, e aí agora acho que eu já fiquei bem, vocês me desculpem, mas foi aqui tosse. E aí a gente lembra, a gente não estudou ainda, mas o livro Libertação, né? A gente lembra da Margaridinha, como ela já não Eu me tinha mais lembrei força dela. nenhuma, né? A obsessão era tamanha que eles iam minando todo o seu cérebro, o seu corpo físico, todos os seus centros de força, chamado dos chakras, do qual acabava extinguindo o tônus vital. Ela não tinha, né, mais força para nada. Então ele fala que relaxando-lhe os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital, que a pessoa acaba se bobear até desencarnando, né? Porque tem sede nas mesmas companhias junto das quais, quer dizer, tem sede das mesmas companhias junto das quais se lançaram em pleno abismo. Exibem sempre quadros tristes e escuros, onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas que tornam do alto incompassível gesto de intercessão e socorro urgente. E aí ele imprime as considerações, ligeira pausa e prossegue. Entretanto,
Observo na atualidade especialmente outro campo alusivo ao assunto. Antes de minha volta ao plano espiritual, faminto de novas informações referentes ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud. Aí nós vamos para um outro capítulo, né? Quer dizer, Ele aí ele vai vai contar começar a agora, né, discorrer sobre a isso, né? experiência dele, a visão que ele tem hoje, né, diante do mundo espiritual, que sempre abre para nós um painel de maior entendimento. Hoje ele visualiza como um médico espírita e conhecedor do espírito, né? Então, É ele um vai médico no campo espiritual, né? Ele está espiritual desencarnado, então ele vê de uma outra de forma, uma né? outra forma. E é por isso que André, no início, né, do seu aprendizado, ele fica surpreso, porque nada disso ele tinha aprendido, né? Ele está vendo todo esse material novo agora no mundo espiritual. É Ele até vai muito falar assim sobre isso. fascinante, né? Exatamente, esse Isso capítulo é mesmo. bem incrível mesmo. Nós estávamos Isso mesmo. escutando E agora, companheiros, sim, estávamos escutando companheiros médicos falando sobre, diz assim, e quando eu estudar isso eu passei para todos os meus companheiros, psiquiatras, psicólogos, tudo, mas mesmo assim muita gente acha que isso aí não é real, né? Então, olha, terminamos então a primeira parte do capítulo 2 e vamos na semana que vem então continuar. Desejando a vocês, né, que esse estudo esteja interessando, assim como está nos interessando, e que possamos nos encontrar, né, na semana que vem. Não é isso, Thelma? isso mesmo, que possamos estar fortalecidos aí na nossa confiança em Deus, na oração, na perseverança dos nossos objetivos e que possamos estar aqui, se Deus quiser, porque Ele quer. Até lá, Márcia. Até lá, Thelma, até lá, queridos.